Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Se você, como eu, veio aqui esta noite para receber algo de Deus, entregar algo para Deus, então nós pedimos ao Senhor que, por misericórdia, Ele aceite o que viemos entregar a Ele aqui e que Ele fale conosco através da sua palavra. O que nós temos que fazer é seguir o que a Bíblia nos aconselha. Fala a Deus, porque teu servo ouve. Fala a Deus, porque teu servo ouve. Deus tem o poder de falar comigo e falar com você segundo a nossa necessidade. Por uma, duas ou três palavras. E Ele está presente aqui nesta noite, interessadíssimo em falar comigo e em falar com você. Se você quer ouvir a voz dele, abra a Bíblia, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Palavras escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma preocupação com os cristãos, porque eles estavam correndo um perigo. Será que nos dias que nós vivemos, nós corremos perigo? Porque nós olhamos para as igrejas e para as pessoas que frequentam igrejas, e eles parecem que se acham tão seguros, que existem alguns que ousam até repreender Satanás. E o anjo, o arcanjo, ele disse para Satanás, quando discutia a respeito do corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas existem alguns que estão tão seguros que ousam até pronunciar juízo de maldição contra o próprio Satanás. Eles nem sabem diferenciar entre Satanás e os demônios, e os espíritos demoníacos. E um dia eu estava sentado no escritório com um engenheiro e um outro irmão que frequenta uma determinada igreja. Eles começaram a falar de Bíblia, e aí chegamos num determinado trecho e eu abri a minha boca para falar sobre demônios. Quando eu quis falar alguma coisa, quase que eu apanho. Eu falei, não vou discutir, deixa isso para lá, não vamos falar mais sobre esse assunto.
e contornei a situação. Aí eles me chamaram de fundamentalista. Você é fundamentalista? Falei, não sou fundamentalista. Cada um tem o seu pensamento e medita nas Sagradas Escrituras. E a pergunta é a seguinte: quem está com a verdade? Aonde está a verdade? Porque nós estamos vivendo dias que muitos pensam que estão com a verdade, mas eles estão sendo enganados por obreiros fraudulentos. E o apóstolo Paulo viu que essa igreja corria o perigo, e ele sabia, e ele disse: à medida que vocês aceitarem os ensinamentos desses obreiros fraudulentos, vocês vão sofrer. E o que vai acontecer é que vocês vão se afastar de Jesus Cristo. Muitas pessoas, ao invés de se aproximarem mais de Jesus, que é o único que nos pode levar até Deus, Ele segura na nossa mão e nos une a Deus. Se eu vou prestar um culto a Deus, eu tenho que clamar pelo sangue dele, senão esse culto Deus não aceita. Se eu quero entrar pelas portas do céu, eu só poderei entrar pelas portas do céu se for pelo sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Homens, seres humanos pecadores, estarão entrando no céu porque o sangue de Jesus os purificou e os lavou. Jesus é o caminho, o único caminho. Não tem outro. Não existe ninguém mais importante do que Ele. E Paulo disse: vocês estão aceitando ensinamentos que têm uma capa bonita do Evangelho e não percebem que vocês estão se afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Em Jesus existe singeleza, simplicidade, sinceridade. É o que traz esse termo aqui, no grego, quando foi escrito. Quando você se aproxima de Jesus, você olha para os evangelhos e você vai notar o relacionamento de Jesus com as pessoas. E leia de uma forma muito simples e veja como Jesus se relacionava com essas pessoas. Aí, você está vendo escrito lá, preparação teológica. É uma pergunta. Será que eu preciso de uma profunda preparação teológica para mim saber onde está a verdade? Porque a morte pode chegar a qualquer momento, ou Jesus pode vir. E eu entro no céu? Muitos estão cantando, cantam de dia e de noite. Só Deus pode dizer se esse louvor está chegando no céu ou não. Eu não posso. Os ouvidos de Deus não estão agravados para não poder ouvir. Mas Ele disse, através da sua palavra, vocês se lembram da cura do cego? E quando começaram a fazer perguntas para ele, diz: nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. Expulsaram e disseram: você vai querer ensinar a nós, que somos religiosos há tanto tempo, somos ensinadores, teólogos ensinadores. Você vai querer ensinar a nós? O cego respondeu: olha, se esse Jesus, se ele é, se ele não é, isso eu não sei, eu sei que ele me curou. Agora fica com vocês vejam aí. Aí Jesus, diante de determinada situação, ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Levanta, toma sua cama e anda, ou dizer para ele: perdoados são os seus pecados? Os homens disseram, entre si, cochichando, né? Se a gente disser que ele perdoa pecado, não vai. Se disser, mandar ele levantar, nós não temos esse poder. Aí Jesus então diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder
Então ele disse: levanta, toma tua cama e anda. Tem poder para perdoar pecados. É só ele perdoa pecados. Só ele. E ele veio do céu e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas Paulo, que está escrevendo isso, eu chamo a sua atenção porque ele teve uma preparação teológica. E ele recebeu essa preparação teológica em Jerusalém, sob a direção de um dos maiores professores da época, que foi Gamaliel. E Deus, olhando dos céus e vendo a vida de Saulo, acho que Deus disse assim: está no meu programa isso daí. Vocês se lembram de Neemias? Neemias estava ao lado do rei, ele servia vinho para o rei, ele tinha uma posição invejável. Qualquer um queria estar na posição dele. Mas ele começou a olhar lá para o povo que estava em Jerusalém, numa pobreza, numa miséria, e ele sentiu uma misericórdia e ele começou a orar. Senhor, ele interessado nas coisas de Deus, começou a jejuar, começou a orar. E já entrou no plano de Deus. Já estava dentro do propósito de Deus, já pronto. Deus já começou a trabalhar na vida do rei, começou a trabalhar na vida dele. Daqui a pouco, Neemias estava saindo do palácio para ir para lá, para Jerusalém, e Deus iria usar a vida dele lá, na terra do povo que estava na miséria, que era a terra dele. Então, muitas vezes, alguém, como o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma preparação teológica, para quem está ali no dia, que não enxerga o amanhã, não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Para quem não tem fé, não imagina o que Deus pode fazer. Mas ele foi estudar com os melhores professores. Você se lembra de Davi? Enquanto os irmãos dele ficavam lá nas baladas da vida, parafraseando, Davi ficava lá no deserto, cuidando das ovelhas, buscando a Deus, treinando com a sua funda. Eu vou treinar bastante, porque uma hora Deus vai usar isso. Fazendo poesias, não, vou fazer umas poesias, vou escrever. E Deus pega tudo isso que Davi e começa a usar, e usa, levanta Davi. Vê que quando ele foi lutar com o gigante, ele acreditou na pedrinha que ele tinha e na funda. Ele estava preparado. E também ele lutou com o leão e com o urso antes disso. Então, Paulo, Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Aí, eu pergunto para você, ele preparou-se? Sim, ele se preparou. Ele pensava em ser um doutor da lei judaica, um professor de religião. Ele pensava em ser um influente dirigente religioso da sua nação. Num primeiro instante, Paulo estava se preparando para ser um doutor, um professor, um dirigente religioso. E a vontade permissiva de Deus está aí. Tente encaixar isso na sua vida. As coisas não acontecem na nossa vida só porque aconteceram. Ele fazia parte dele. Ele tinha pensamentos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós podemos ter pensamentos. Mas se somos de Deus, pensamos. Mas quem dirige os nossos passos é Ele. Você pode pensar. Pode até sonhar. Mas Ele é o Deus dos propósitos. É o Deus dos planos. É o Deus que enxerga o amanhã. Olha o que vai acontecendo na vida dele. Pensemos assim, ó. Ele se preparou ou Deus o preparou? Reflita.
Ele se preparou, ele estudou, ou foi Deus que o preparou? Então pense no seguinte, ó. Deus o preparou através da educação e da experiência, porque ele teria que escrever a maior parte das revelações divinas que nós vemos aqui no Novo Testamento. Dezenas de cartas que ele escreveu, como essa que nós estamos lendo. Ele não as escreveria se ele não estivesse estudado com profundidade o Antigo Testamento. Todas as revelações que ele coloca nas suas cartas, ele tirou tudo do Antigo Testamento. A princípio, ele estudava, mas não tinha as revelações que Deus iria lhe dar. Mas ele tinha conhecimento. E se ele se preparou, se Deus o preparou, ele estava preparado para defender o quê? Não sei no que você está pensando. Mas ele ia defender os pensamentos e os conceitos que ele tinha. Se ele estudou, ele tinha raízes. Ele tinha muitos conceitos estabelecidos, principalmente no que se referia ao Antigo Testamento. Porque ele tornou-se um fariseu. E o fariseu, ele conhecia muito o Antigo Testamento e defendia. O que ele defendia? A princípio, com esse profundo conhecimento que ele tinha, ele defendia o antigo sistema de fé dos pais dele, o judaísmo. Ele estudou. E aí o que ele vai fazer? Se existe uma apologia para ele, vai ser referente ao sistema de fé dos seus antigos pais. Ele vai defender o judaísmo. E é exatamente isso que ele faz. E Deus permite que isso fique registrado no livro de Atos dos Apóstolos, para que você e eu possamos olhar para a vida dele e tentemos, e a gente tente refletir sobre um Deus que nos vê hoje e, ao mesmo tempo, consegue nos ver amanhã e consegue nos ver depois e depois. E um Deus que nunca esteve preocupado em solucionar qualquer problema, porque para Ele não existe problemas. Para Ele só existe solução de problemas. Um Deus que nunca foi apanhado de surpresa, porque Ele sabe de tudo. Ele tem a presciência, a onisciência, tem todo o poder. Aí ele começa a defender esse sistema de fé, que é o judaísmo, a fé dos seus pais. E ele defendia ardorosamente. Você entende isso, não é? Antes dele se tornar um defensor da fé cristã, estabeleça aí uma divisão. Ele defendia de forma ardorosa a fé judaica. Defendia tão ardorosamente que a Bíblia diz que, na sua história, nos parece que ele exagerava um pouco, né? Parece que era um defensor mais fanático. Um pouco de fanatismo. Vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E essa questão da vontade de Deus? Mas era a vontade de Deus que ele defendesse o judaísmo? Era da vontade de Deus que ele defendesse a fé dos seus pais? Era da vontade de Deus que ele estudasse profundamente? Deus poderia, se fosse você no lugar de Deus, ou eu no lugar de Deus, a gente já ia pensar assim, eu não vou deixar esse homem estudar, não. Depois que ele estudar, ele vai começar a defender essa religião, e aí nunca mais ele vai para o céu. Ele vai ser fanático, e todo fanático
é como aquele ditado que diz, né, que o diabo ou ele esfria ou ele deixa morno ou ele torra. O fanático, todo aquele que entra pelo caminho do fanatismo, ele se perde. E ele iria exagerar, tanto que acho que nem o conselho do professor dele já para ele já não estava um pouquinho ultrapassado. Ele queria seguir os pensamentos dele e ele era disciplinado naquilo que ele pensava em fazer. Quanto à vontade de Deus, ele julgava que ele estava fazendo a vontade dele, de Deus. Ele era fariseu e ele estava decidido. Ele ia defender a religião judaica e o cristianismo, que tinha grandes progressos nos dias dele, ele ia fazer desaparecer. O pensamento na mente dele era esse. E ele estava decidido. Vou defender a verdadeira fé. A verdadeira fé é a fé que os meus pais sempre exerceram. E esse cristianismo, que eles chamavam de seita, vai desaparecer. Se tentar insistir, eu arrasto das casas e levo para lá, para ser julgado e para ser morto. Se tentar resistir, vai ser arrastado. Ele arrastava cristãos. Ele pegava os crentes por onde desse para pegar. E levava uma turma com ele. E o pensamento dele era esse. Esse cristianismo vai desaparecer. Isso é uma blasfêmia. Esse povo não sabe o que estão pregando. E Deus, assentado no seu trono, olhava para ele e já sabia o que ia fazer com ele. Você conhece essa história? Não é igualzinha a sua? Eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Como vai ser duro recalcitrar contra os aguilhões. Ele é mostrado aí como uma fera que parecia que ninguém conseguiria domar. Uma fera indomável. E Deus já sabia o que ia fazer com ele. Será que na nossa vida não se repete uma história semelhante à história do apóstolo Paulo? Eu quero chamar a sua atenção de uma forma bem simples, para que você reflita. Porque Deus, Ele sempre foi rei, Ele sempre será rei. Não adianta nós insistirmos porque se for preciso Ele quebra as nossas pernas e nos deixa no chão. Não adianta nós insistirmos, porque se for preciso Ele trabalha na nossa mente e faz como Ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor estava no trono, de repente ele disse assim, eu sou um bicho. E saiu do trono, não sabia mais que era rei, e para ele era um animal. As unhas cresceram, os cabelos cresceram. Deus tinha dito que ia fazer isso com ele. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa, com um irmão aqui dessa igreja. E quando estava lá na casa dessa pessoa, o Espírito Santo falou comigo para me ler o texto de Nabucodonosor. E eu disse assim para Deus, Deus, olha o sofrimento desse homem e dessa mulher. E eu vou ler um texto desse, pesado.
Aí eu virei e falei, vou ler um Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aí na hora que eu ia começar, o Senhor é meu pastor, não saía nada. Não adianta insistir, irmãos. Quando eu fui lá para o texto Nabucodonosor, que eu abri a boca, a voz sai, e eu li o texto todinho, e é aquilo que Deus mandou. E era uma vida dura diante de Deus. Estava sendo evangelizada por esse irmão já há um bom tempo. Não queria saber de evangelho. Fui embora. No outro dia, eu recebi a notícia que ele foi para o hospital e amputaram as 2 pernas dele. Perdeu as 2 pernas. Talvez você pense assim, mas que esse Deus é cruel? Não, irmãos. Deus não poupou nem seu próprio filho. E o deu para morrer por nós. E Jesus Cristo disse, se fizeram isso para mim, que sou lenho verde, que dirá vocês que são madeira seca, palha seca? Deus não está preocupado em nos manter bonitos. Se for preciso para a nossa salvação, Ele trabalhar de forma mais dura, Ele vai trabalhar, irmãos. Olha o que Ele fez com o apóstolo Paulo. Mas ele aceitou aquilo que Deus trouxe para a vida dele. Quando ele cai, ele já estava cego, já não enxergava mais. Eu não peço para você fazer isso aqui, mas se você quiser fazer um pouquinho na sua casa, você faça, viu? Fecha o teu olho e fica andando com o olho fechado, para lá e para cá, para você saber o que é não enxergar nada. Porque Paulo sentiu, ele sentiu muito. E aí Deus entrou dentro dele, começou a falar profundamente no coração dele, porque ele achava que era vontade de Deus, ele destruir os cristãos. E ele estava seguro e certo, e achava que os seus conceitos e os seus pensamentos eram o correto. É a pergunta que eu fiz, irmãos, onde está a verdade? Às vezes nós estamos apontando para aquele, para aquela igreja e para outra igreja. E o que o Senhor Jesus está pedindo para mim e para você? Aí Paulo então vai receber a revelação. Que revelação que ele recebe? Depois que Deus lhe deu a revelação, primeiro Deus começou a mostrar para ele. Você não estudou bastante o Antigo Testamento? Estudei, Deus. Você não viu lá e você não está esperando o Messias vir? Você não está estudando que o Messias virá? Aí Paulo diz, sim, o Messias, ele diz, o Messias sou eu. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, que tu persegues. Mas esse só tem que ser o Messias, porque ele falou com ele do céu. Ele começa a receber revelações sobre esse Jesus que era o Messias e que ele achava que não era. Você já pensou numa situação dessa, irmãos? Você olhar para Jesus e dizer, esse aí não é nada. Você olhar para Jesus e você dizer, manda crucificar, manda matar, porque de Nazaré não vem nada de bom. E depois você descobre que você está desprezando o Deus que desceu do céu. Tem muitos que vão descobrir isso quando estiverem entrando no inferno, porque o inferno será lançado depois no lago de fogo, e a besta e o falso profeta. Muitos descobriram isso depois que a morte chegou. Aí aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Judas ficou 3 anos e meio do lado dele. Toda a chance, toda a oportunidade ele teve. Mas ele desceu ao inferno porque ele se suicidou. Vários textos bíblicos nos mostram que Deus é o Deus das revelações. Aí Deus começa a mostrar para ele, olha, você não estuda muito sobre a lei, você não conhece toda a lei. Aí Deus começa a mostrar para ele, olha a relação entre a lei e o evangelho.
E ele começa a receber revelações profundas. O que é revelação? Revelação é Deus agir e você ficar sabendo de coisas que por você mesmo você não tem condições de saber. Pedro diz, o qual, não tendo visto, nós amamos profundamente. Pedro está dizendo assim, você nunca viu Jesus, mas você sente um amor profundo por ele. E Pedro, como se estivesse perguntando, o que você acha disso? Você nunca viu Jesus. Ele esteve nessa terra mais de 2000 anos atrás. Agora, se você recebeu uma revelação, ele foi na sua casa, você viu ele, desculpa aí, hein? Paulo viu Jesus cara a cara. Mas a maioria de nós não vimos o Senhor. Mas Pedro diz, mas você sente um amor profundo por ele. E não abre mão dele. É como se ele estivesse perguntando, o que você acha disso? Porque teve alguns que sentiram um amor por Jesus e abraçaram a Jesus. E começaram a seguir Jesus. E hoje, eles negam a Jesus. E Jesus para eles é um profeta que viveu na terra. É uma encarnação de Maomé. E outras coisas mais. E quem é Jesus para você? Um dia Jesus pegou os discípulos assim, na curva. Porque as pessoas estavam dizendo que ele era o Elias, ele era o profeta que ressuscitou. Jesus estão falando tudo isso do Senhor. Aí Jesus disse assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E ficou esperando a resposta deles. Só um respondeu, Pedro. Quando Pedro respondeu, Jesus logo disse para ele, ó, quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, hein? Foi meu Pai que está no céu. Você só vai entrar no céu se você tiver a presença do Espírito Santo e se Deus revelar claramente para você quem é Jesus. Senão, você vai ficar dentro da igreja cantando hinos e não vai viver uma vida cristã abundante. A luz de Jesus não brilha na vida de muitas pessoas. Jesus, quando veio a essa terra, ele disse, de tal maneira brilha a vossa luz, para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus esteve nesta terra e ele ensinou os seus discípulos, dizendo, assim o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E existem pessoas dentro das igrejas que insistem em viver um cristianismo sem amor. Estes aqui corriam um perigo porque estavam recebendo o ensinamento. E hoje existem pessoas ensinando em nome do amor que as pessoas podem pecar, porque Deus te ama. Em nome do amor, passando a mão na cabeça das pessoas que estão em estado de adultério, quando a Bíblia diz, os adúlteros ficarão de fora. Eles não entram. Em nome do amor, não ensinam mais o arrependimento. Deus não dá perdão. Só tem perdão para quem se arrepende. Em nome do amor, esquecem-se que o nosso alvo é o céu e que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E que nós temos que estar preparados. Não ensinam. E as pessoas buscam só as coisas terrenas. Eles vão para a igreja para buscar a bênção e não querem o dono da bênção. Ele recebeu revelações de Deus e nas suas cartas, então, ele começou a escrever doutrinas que o Espírito Santo lhe dava e lhe revelava, para que eu e você pudéssemos viver o que significa vida cristã. Quando eu me aproximo do Senhor Jesus Cristo, eu descubro, olhando para a sua cruz, que Ele prova o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor para comigo. Que Ele me amou quando eu nem o conhecia. E eu, sendo pecador, iria perecer, iria para o inferno.
Mas ele foi lá na cruz e tomou o meu lugar. E quando ele estava lá, aquela vida sem pecado, os meus pecados caíram sobre ele. Então ele estende a mão e diz para mim: você está perdoado. Eu sigo a minha vida cantando: ó, com cego andei, perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Eu descobri. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, a revelação de Deus veio. E agora me alegro em sua luz. E começou a nova vida. Aí Deus, que esteve na terra, e disse assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda, mas eu não posso dizer agora. Ele estava dizendo que ele iria usar o apóstolo Paulo depois, e usar Pedro para escrever. E ele cumpriu isso. Ele enviou o Espírito Santo e começou a inspirar o apóstolo Paulo para escrever. Porque depois que eu me encontrei com Jesus, aí a minha vida, ela tem um processo diante de Deus. Ela tem uma continuidade. Eu preciso de respostas. Eu preciso de receber revelações de Deus, porque senão a minha carne vai me puxar para baixo. E eu vou deixar de pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A minha carne, o apóstolo Paulo fala sobre essa natureza carnal. Ela vai me fazer ficar olhando para ensinamentos, e ele diz que é como se tivesse comichão nos ouvidos, de repente me dá uma coceira no ouvido, e eu resisto, mas eu não aguento, eu tenho que coçar, porque a coceira, Paulo diz, é mais ou menos isso que é o problema de vocês, e quando ele escreveu. Querem ouvir mestres que ensinem conforme as suas concupiscências. Eu não quero ouvir ensinamento que venha aqui pegar naquilo que eu gosto. É o mesmo assunto que Jesus falou, ó, quem está nas trevas não quer vir para a luz, quer continuar nas trevas, porque aí as coisas ficam escondidas. Mas quem vem para a luz ilumina e mostra tudo. Ele começou a escrever sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a pregação. Tem algumas pessoas que estão nas igrejas por aí, estão pensando ainda que o apóstolo Paulo vai vir para pregar, porque eles não pregam para ninguém. Ou então estão pensando que o pastor recebe o seu salário e ele tem a obrigação de pregar. Nós somos trabalhadores, essa última geração, que vive. Porque a volta de Jesus é iminente, ele vem muito breve. Nós somos os pregadores. Quando Jesus veio, ele disse assim, ide. E quando ele disse ide, é você. Ide e pregai. E nós passamos a semana inteira, não pregamos para ninguém. Passamos 2 semanas, não pregamos para ninguém. Passamos o mês inteiro, não pregamos para mais irmão, eu prego com a minha vida. Quantos já foram salvos por essa vidinha ridícula que você vive? 20 anos de crente, nunca pôs a mão em ninguém para Jesus curar. Tem que pôr a mão. Esses sinais seguirão os que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se nunca puser a mão, não vai acontecer nunca o milagre. Tem que pôr. Tem que tirar a fé do bolso e usar. O máximo que pode acontecer é não acontecer nada. Mas se você insistir e continuar pondo a mão, uma hora vai acontecer. Uma hora o milagre vai passar pelas suas mãos. Irmão Gesiel estava pregando no estádio aqui em Santo André um dia, ele disse, quem aqui quer ver o milagre passar pelas suas mãos?
Aí vários irmãos levantaram, porque tinham um desejo, uma vontade, vieram lá na frente. Aí ele começou a instruir, impõe as mãos sobre esse, que o milagre vai passar pela sua mão. E aí as pessoas foram no embalo, e o milagre passou pelas mãos. Escuta, se for ficar esperando o Gesiel chegar aqui para pedir, para o milagre passar pelas nossas mãos, vai ser difícil, irmãos. Só lá na Igreja Mundial que vai acontecer milagre. Só na Mundial. Mas nós temos que ter testemunhos de milagres. Nós temos testemunhos de milagres. Eu sei que nós temos. A pregação à cruz, ele começou a receber revelação sobre o Evangelho de Cristo. Ele dizia assim, eu não tenho vergonha não do Evangelho de Cristo. O que mais tem hoje é crente agente secreto. O que mais tem. De Deus nós não nos escondemos, não. Às vezes a gente está no ônibus assim, chega um irmão, vai passando lá entregando o folheto. O crente sentado lá no ônibus fica com uma vergonha, ele pega o folheto e guarda como se não fosse crente. Irmão, nós estamos em crise. Aí ele está no trem, aí vem um irmão lá pregando. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, que coragem, hein? Senhor, abençoe esse irmão, Jesus. Aí Jesus começa a refletir, e Jesus chega e fala lá dentro, diz assim, e se eu mandar você pregar agora aqui? Jesus, essa voz não é de Deus, não. Não tem esse dom. Não tem esse dom. Irmãos, nós temos um casal aqui que saiu para a obra missionária. Eles chegam lá para fazer a obra missionária, vocês vão ficar aqui na casa. Aí os pastores vão embora, deixam eles lá na casa bonitinho, nós vamos mandar um salário para vocês. Eles ficam lá na casa. Não tem ninguém lá, irmãos. Pensa que eles ficam lá orando, aí os crentes começam a vir. Começa a vir um monte de crente, querem me batizar. Não, tem que... Sabe que a sua casa e a minha casa teria que ser uma casa como foi a casa deles. E agora encheu de crente lá. Porque prega. Pregou, as pessoas começam a se salvar. Né? Aliás, eu estou preparando vocês, porque o pastor Silas está lançando um projeto, e nesse projeto vem as células aí. Se prepara, que você vai ter que perder a vergonha. Evangelho de Cristo, não me envergonho. Aí ele começou a receber revelações sobre regeneração, escrever, explicar. Por quê? Tem gente que chega e aceita Jesus, mas ele não entendeu direito. E tem alguns crentes dentro da igreja que também não entenderam direito. O novo convertido chega, aí ele chega para o novo convertido e diz, isso aqui é tudo que você não pode fazer. De agora em diante, você vai ter que ter uma relação aqui que vai ficar mais fácil para você. O novo nascimento, a regeneração é algo do céu, irmãos. A minha esposa está ali, ela orava com uma moça que era assim. Eu vou explicar logo, né? Ela era casada, mas ela era muito tranquila, né? Mini saia, as costas totalmente de fora, e aquelas blusinhas. Eu não vou dizer que ela era escandalosa, porque ela era crente de uma igreja. Então, eu não posso falar isso. Minha esposa nunca falou para ela sobre nada de sensualidade, lascívia, essas coisas. Nunca falou nada disso. Só ia lá e ficava orando com ela. Vamos orar. Dava o joelho e ora. Um dia ela estava em casa, sozinha. E ela vinha vindo assim, da sala para a cozinha. Quando ela chegou da sala, que ela foi entrar para a cozinha, ela viu uma bola de fogo que veio na direção dela. E ela engoliu. E ela foi batizada com o Espírito Santo. E começou a falar em línguas. Sabe o que foi que ela fez? Ninguém mandou ela fazer nada. Ela foi lá no guarda-roupa dela, abriu a porta, olhou assim, essa não serve, jogou fora. Você vê hoje ela andando. Totalmente diferente. Ninguém falou nada, irmão. Regeneração.
um novo nascimento. O Espírito Santo pode trabalhar, e ele trabalha. Nicodemos achou que entendia, mas Jesus falou, não, você tem que nascer de novo. Paulo falava sobre a morte. Tem gente que fica na igreja, tal, aí de repente morre um, aí ele fica morrendo de medo. Morrer de medo da morte, né? Força de expressão. Aí quando fica sabendo que morreu, meu Deus do céu, arrepia. Medo da morte? É pecado ter medo da morte? Pergunta para casa, tá? Lição de casa. Ele disse, irmãos, revelação de Deus, quanto aos que dormem em Cristo, os que morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo diz. Está cheio de gente ignorante, irmãos, porque não estuda a Bíblia. Sobre os que dormem, aí ele começa a explicar o que é que acontece com esses que dormem, os que morreram. Aí ele recebe revelação sobre a ressurreição de Jesus. E ele disse assim, olha, a ressurreição de Jesus é um mistério que eu não consegui ainda definir. Eu estou nessa direção, eu ainda tenho poder lá, mais poder do que Paulo tinha, irmãos, nas mãos. Ele tinha poder de operação de maravilhas. Ele tinha graça, poder, unção, mas ele dizia, não tem um poder lá que eu tenho que descobrir, lá nessa ressurreição de Jesus. E ele recebeu revelação sobre a ressurreição dos salvos, os que morrem em Cristo. Ele começou a escrever sobre a volta de Jesus. E aí ele vai deixando claro que isso se dará em duas fases. Vai acontecer um momento assim, que ouve-se o soar da trombeta. Mas, irmão, que trombeta é essa? É só estudar lá na Bíblia que está tudo lá. E aí os que morreram ressuscitam. Sobem para encontrar com Ele nos ares. E nós, os que estivermos vivos nesse dia, espero que eu esteja vivo nesse dia, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Pastor João de Oliveira, eu vi ele dando um testemunho. Ele disse assim que ele estava preocupado com esse negócio da volta de Jesus. Ele falou, Jesus, eu quero saber como é que é, Senhor. Eu quero entender como é que é isso daí, como é que vai ser o dia da sua volta. Aí ele disse que, de repente, passou um cordão brilhante de ouro, de prata, uma coisa que ele nunca viu na vida dele. Só deu tempo, na hora que foi passando, só deu tempo dele fazer assim. Uma piscada de olho. Aí Jesus falou assim com ele. Entendeu? Foi uma revelação que ele recebeu. Ele nem soube explicar como é que foi, mas que ele entendeu, ele entendeu. Num abrir e fechar de olhos. Pisca o seu olho. Olha como é rápido. Já foi, irmão. Jesus já levou. Já ficou aí. Já foi. É muito rápido. Transformado, recebe um corpo glorioso, não morre mais. Um corpo glorioso que pode passar por essas paredes aí. Um corpo que não precisa ficar caminhando, ele voa, ele desliza, e outras coisas mais. Paulo estava explicando sobre isso. Isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E depois tem a segunda fase da vinda dele, que Paulo também explica. E aí ele fala sobre o tribunal de Cristo. Existem pessoas que até hoje não entenderam que ele tem que trabalhar para Jesus. Por que eu vou trabalhar? Para quê? No tribunal de Cristo, será um julgamento, o apóstolo explica, aonde serão julgadas as obras. Tudo que nós fazemos para Deus na igreja, fazemos para o Senhor fora da igreja, pode ser ouro, prata e pedras preciosas. Ou pode ser madeira, feno e palha. Obras de madeira, de feno e de palha, nesse tribunal aí, o fogo vem e desaparece. Mas obras
de ouro, prata, pedras preciosas, tudo que tem amor, sabe? Amor de verdade. E isso permanece. E o Senhor faz questão, e Ele que quer fazer isso. Ninguém vai contrariar o Senhor. Ele vai dar um galardão. Você não dá glória, não? Ele vai dar um galardão. E você sabia que tem uma pedrinha branca? Sabia? Pedrinha branca, irmão, o que é isso? Vai ler a Bíblia. E você sabe aonde está escrito o nome de Jesus quando você chegar lá? Que vai estar escrito o nome dele? Por que você não sabe se ele vai ser chamado de Jesus lá no céu? Ele pode ter outro nome. Vai estar escrito, você vai ler. Aonde vai estar escrito? Vai ler na Bíblia. Está na Bíblia. Aonde vai estar escrito? Aí ele começou a escrever sobre obras da carne. Ai, irmão, mas não fala nessas coisas não, mas é obras da carne. Por que eu tenho que falar? Tenho que falar, porque nós já estamos terminando. E porque isso pode te impedir, pode me impedir de viver a eternidade com Deus. E a carne, a natureza carnal é algo terrível. Quando você alimenta ela, ela fica forte, 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 forte. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e que se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. É como se Jesus chegasse aqui com muito carinho nessa noite e dissesse para você: seja espiritual, minha filha. Seja espiritual, meu filho. Não seja carnal. Porque você colhe o fruto de tudo aquilo que você semeia. Não seja carnal. Seja espiritual. Paulo falou sobre isso. E alguém disse assim: mas eu não entendi muito bem o que é esse negócio da carne. O Senhor Jesus chega lá na porta do céu querendo entrar, e ele diz: não pode entrar aqui não. Mas, Senhor, eu não entendi como é que era aquele negócio da carne, não entendeu? Então ele pegou e mandou o apóstolo Paulo escrever direitinho. Quais são as obras da carne? Você deve saber essas obras todas de cor. Porque se você não souber, você corre o risco de estar praticando alguma, porque você não sabia que era. Aí ele escreveu as obras da carne, que são: não preciso falar, você sabe de cor. Gálatas, capítulo 5. Ele escreveu sobre o Espírito Santo. Quando ele teve encontro com Jesus no caminho, ele ficou cego. Aí ele foi para uma casa e ele começou a ter experiências que ele nunca teve. Olha a revelação. Deus fala com Ananias, Deus fala com ele. Ele viu, ele teve uma revelação, ele viu, não sabe como, ele era cego, como é que ele ia ver? Ele viu. Cego pode ver. Você pode olhar com esses olhos carnais e pode ver com os olhos espirituais. O Espírito Santo, aí ele começou a explicar, ele tem uma obra nessa terra. Aí ele falou sobre os dons ministeriais e sobre os dons espirituais. Deus começou a usar a vida dele e ele começou a escrever sobre dons espirituais. Está falando para essa igreja aqui, que de repente ele diz: escuta, vocês vão querer receber um outro evangelho? Vão querer receber um outro Espírito? Ou se vocês forem receber um outro Jesus, vocês vão sofrer. Mas, se vocês tiverem Jesus verdadeiro, o Espírito Santo, que é Deus, e o Evangelho que vocês viverem for o Evangelho que veio do céu, de Deus, aí esse Espírito, ele vai trabalhar com dons ministeriais para aperfeiçoamento da igreja. É aqui que muitos crentes estão pecando e correndo o risco de perder a salvação. Dom ministerial é dom, irmãos, é Deus que dá. Quando você está diante de alguém que tem um dom ministerial, você respeite, porque aí tem coisa do céu. Respeite os ministros de Deus.
Não abra a tua boca. Não trabalhe para Satanás. Tenha cuidado, muito cuidado. Porque isso daqui não é brincar de ser crente. Isso é uma instrução que vem do céu e quem estiver fora, fica fora. Dons ministeriais e dons espirituais. E se ele prometeu dons espirituais, é porque a igreja precisa. Não despreze o que Deus registrou e usou o apóstolo Paulo, porque se ele registrou é porque a igreja tem necessidade, principalmente nos dias que nós vivemos. Sem dons espirituais, vai ficar que nem aquelas pessoas que estão indo lá longe buscar lenha para fazer comida, né? Sendo que hoje você já tem o fogão a gás que você só liga e já funciona. Com os dons espirituais é tudo mais fácil e eficaz. Aí ele escreve, sendo usado por Deus, buscai os melhores dons. Os céus estão esperando a tua oração. Jesus está sentado à direita de Deus esperando você pedir, buscar os melhores dons. Que dom você precisa? O dom te ajuda a desempenhar o seu ministério. Ide. Quer ver um dom muito bom para os dias que nós vivemos? Dom de discernir os espíritos. A pessoa está falando, você está olhando para ela e Deus está te dando um raio-x assim do que está acontecendo. Você não é enganado nunca. Falsos obreiros, que é o perigo que eles corriam aqui. Aí vem os outros dons, variedade de língua, interpretação de línguas. Irmão, nunca vi isso, irmão. Mas está na hora de nós começarmos a pensar nisso, nós precisamos ver isso. Variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de palavras de sabedoria. E eu não estou falando de sabedoria de você vai lá, estuda a Bíblia, e não é isso não, é tudo sobrenatural, vem do céu. Dom de palavras de ciência, que quase que equivale ao dom de profecia. Às vezes ele até se confunde com o dom de profecia, e vários dons que estão aí, sendo oferecidos. Mas muitas pessoas preferem a bandeja da TV Globo, a bandeja, deixa eu ficar quieto. E Deus passa com a sua bandeja, o anjo passa com a sua bandeja. Olha aí os dons, os preciosos dons. Quem quer, quem quer? Busque, 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 busque. Mas, irmão, eu não fui nem batizado com o Espírito Santo, então não vai receber nenhum dom mesmo. Tem que ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Ah, irmão, mas é muito difícil. Aonde está escrito na Bíblia que é difícil? Quem disse isso foi Satanás, e vai continuar dizendo. Ele vai continuar dizendo o mesmo. Fruto do Espírito. Você pode não ter dom espiritual. Você vai para o céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver fruto do Espírito, você vai para o inferno. Ai, Jeová, me ajuda. Irmãos, nós viemos aqui para comer uma feijoadazinha, né? Uma feijoada boa, uma comida forte, boa. Fruto do Espírito é indispensável, todos nós temos que produzir. E o fruto do Espírito, nós temos que decorar lá, os gomos dele. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É indispensável. E nem venha pensar em produzir mansidão e longanimidade deitado na cama em casa, assistindo televisão e tomando suco. Porque aí não tem mesmo. Mas você vai produzir o fruto é na circunstância difícil que vai aparecer na tua vida. Quando aquele outro lá chegar, aquela outra chegar, você vai produzir longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Os mansos herdarão a terra. Temperança. Estou tranquilo, Deus sabe de todas as coisas.
Mas Paulo estava dizendo, se vocês querem um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, vocês vão sofrer. Quem aqui gosta e só quer o Jesus verdadeiro? Os céus querem te ouvir. Fala alguma coisa. Eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Antes de Jesus Cristo vir na terra, vieram alguns milagrosos lá. Até Simão, o mágico, era o grande homem de Deus. E muitas pessoas corriam atrás deles. Quando Jesus veio, Jesus fez uma oração: eu te dou graças, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e tu as revelastes aos pequeninos. E ele foi lá na praia, os pescadores, que nem eram teólogos, e ele começou a chamar Pedro, André, seu irmão, Tiago de Zebedeu, Filipe, Tomé, João, Tiago de Alfeu, Bartolomeu, Mateus. Começou a chamar os mais simples. Não significa que ele não chama os outros também, porque Lucas, que andava com Paulo, era um médico, e ele foi chamado também. Quem aqui que é só o Espírito Santo de Deus, o Espírito verdadeiro? Diga alguma coisa. Os céus querem te ouvir. Aí São João diz assim: amados, examinai os espíritos, porque já o espírito do anticristo, ele está no meio. Examinai os espíritos. Dentro de você, só o teu Espírito e o Espírito Santo de Deus. Só. E qualquer outro espírito, examina. Pega esta palavra e deixa ela. Quem aqui só quer o Evangelho verdadeiro? Viver o Evangelho verdadeiro? Diga alguma coisa, os céus querem te ouvir.